Parece haver um círculo estabelecido de retorno constante à Terra após irmos para o outro lado. Para mim, se alguém estivesse em um lugar onde não pode morrer, desejaria permanecer lá para sempre. Estava pensando no fato de que muitos aqui na Terra estão sempre à procura da imortalidade. Não, você iria se entediar bem depressa. Se você terminou a terceira série, por que iria querer continuar na terceira série pelo resto da vida? Seria confortável, mas não haveria aprendizado. Não haveria desafios? Verdade, a morte é necessária para progredirmos. Haveria estagnação caso não tivéssemos a morte para ir até o lado espiritual. Este é um processo contínuo, adequado para se assimilar muitas informações. Nesse sentido, tudo está como deveria ser. Se as lições que você estava aprendendo terminaram, haverá a limpeza das experiências que lhe ensinaram essas lições e você assume novas experiências para aprender essas lições mais avançadas. Se me permite dizer, isso nada mais é do que subir escadas. A cada nível de experiência situa-se num grau superior de percepção em relação àquele abaixo dele. Assim, o ambiente que será o catalisador dessas experiências será descartado quando novas experiências forem necessárias. Você gostaria de ficar na mesma sala de aula da terceira série para ter aulas de quarta ou sexta série? Ou seria melhor ir para um novo ambiente, começando com nova mentalidade? Se ficasse na mesma sala de aula, tenderia a pensar dessa forma. A mentalidade é muito importante. Creio que isso se aplica a muitas pessoas da Terra. Às vezes se ficam no mesmo ambiente e elas não crescem. É isso que você quer dizer? Exatamente isso, correto? Elas precisam do desafio de algo novo, um novo lugar, um novo ambiente. O novo ambiente é muito importante para o progresso. Lembretes do passado inibem nossa visão do futuro. Algumas pessoas acham que não existe vida após a morte. Ela riu alto. Mas depois que uma coisa existe, a energia dessa existência não pode ser destruída. Por que é tão difícil acreditar numa existência após a morte do corpo físico? Não dá para destruir algo como a eletricidade, pois a energia está sempre ali, embora numa forma diferente. Por que pensam que um espírito ou alma humana pode ser destruída se a energia não pode? É isso que a alma humana é, nada além de energia. A alma não é meramente uma coisa que reside no corpo físico, ela é energia. E como energia pode se propagar como as energias costumam fazer. A percepção correta de sua personalidade seria como energia, pois tal é a essência da verdade da criação. Tudo é energia. Algumas formas estão em níveis inferiores, como o mundo físico à sua volta, mas são energias, e podemos demonstrar isso por processos simples de conversão, como o fogo. Toda a matéria, na verdade, é energia. Ela simplesmente se manifesta numa forma inferior, mais simples. Assim, vocês podem se ver como seres de energia pura, nada mais, nada menos. Não existe isso de matéria. Essa é apenas uma conotação que tem sido atribuída para descrever aquilo que é aparente no mundo físico. A morte envolve muitos medos. Entretanto, a morte é a grande negadora, a grande inverdade. É a coisa de que menos se fala, mas sobre a qual a maioria mais pensa. Não existe necessidade de temer a morte, pois, com sua liberação, há novamente a vida, uma vida que excede em muito aquela que temos nesse planeta. Porém, para aqueles que negam esta vida, é bom tomar cuidado. O uso impróprio, ou seja, a morte por suicídio ou algo dessa natureza, gera uma energia que nos acompanha até o outro lado. E lá teremos de lidar com ela. Não é e nunca será apropriado tirar a vida de um corpo antes da hora. É um desperdício que não se tolera. Estou tentando deixar tudo isso claro para que as pessoas não tenham medo dessas coisas. Sim, o principal problema que você vai encontrar em seu caminho não é o medo, mas o dogma filosófico. Você se refere à maneira de explicar isso? Dogma filosófico é o meio que as pessoas usam para fechar sua mente para alguma coisa. Por exemplo, pessoas que adotam crenças diferentes terão dificuldade para compreender algumas das coisas que estou explicando. Você está se referindo àquelas que cresceram acreditando em coisas como céu e inferno, por exemplo? É um exemplo, sim. E aquelas que foram educadas na crença de que cada alma tem apenas uma encarnação. É uma tolice, mas elas acreditam nisso. Sim, pensam que a vida é apenas esta e pronto. Há aqueles que não conseguem aceitar a ideia de que viveram mais de uma vez. É mais difícil acreditar que você pode nascer uma vez num corpo do que acreditar que pode nascer duas ou mais vezes. Algumas pessoas têm dificuldade para lidar com esse conceito. Só deste seu lado. Esse é o motivo pelo qual tantas têm problemas de depressão e coisas assim, pois acham que estão desperdiçando sua única chance. Se compreendesse que tem um monte de chances, fariam o melhor possível todas as vezes, e não se sentiriam mal pelos erros cometidos. Podem resolver a questão da próxima vez.
Deveriam simplesmente tentar fazer o melhor que podem desta vez. Para mim faz sentido, mas há muitas pessoas que não entendem isso. Há muitas pessoas que não querem entender. Muitas têm medo de pensar noutra existência depois daquela que estão vivendo. Talvez porque esta seja tão dolorosa que acham que seria uma tortura contínua viver uma vida após a outra. Muitas igrejas não querem que as pessoas acreditem em vidas anteriores ou sucessivas, porque isso reduz o peso do medo e elas não conseguem mais manter o controle. Líderes de todas as grandes escolas de pensamento conheciam as existências anteriores e sucessivas, mas isso era algo apartado do conhecimento geral em nome do controle. Até a escola de pensamento hindu usa esse controle de maneira diferente, pois dizem: este homem fez algo em sua existência anterior que hoje lhe causa sofrimento. Se é assim, por que devo ajudá-lo? Ele fez alguma coisa para merecer isto. Deste modo, estão usando as mesmas táticas do cristianismo ou de qualquer outra religião. Você precisa se lembrar de que nem todos aqueles que dizem que estão do lado da religião realmente estão. Talvez tenham ficado envolvidos pelo lado mais sombrio das coisas sem que eles mesmos percebessem. Muitas vezes, os homens removeram coisas da Bíblia e acrescentaram o que queriam. Não se importavam, pensavam: isso é o que eu quero que ela diga e, portanto, é isso que ela dirá. As pessoas parecem ter medo quando essas coisas são comentadas, quando você tenta lhes dizer que a Bíblia foi alterada muitas vezes através da história. Essas coisas forçam as pessoas a pensar e muitas têm medo do pensamento livre. Quando você remove aquilo que as pessoas acreditaram na vida toda e dizem que é algo diferente, ou que talvez seus pais tenham mentido para elas sem saber, você está removendo os fundamentos de suas crenças. E o homem não consegue sobreviver sem alguma coisa em que acreditar, mesmo que seja a crença de que nada existe. Ele precisa acreditar em alguma coisa. Em outras palavras, eles se assustam diante de uma escola de pensamento diferente. As pessoas diziam as mesmas coisas de Jesus quando ele disse que veio para cumprir as profecias. Diziam que ele estava errado, que ele era louco, que ele não sabia do que estava falando. Sempre que aparece alguém com alguma coisa um pouco diferente ou incomum, vai assustar as pessoas e vão dizer coisas ruins sobre isso. Esse conhecimento é algo que precisa ser ensinado, pois o homem precisa aprender a não ter medo a fim de ser o que pode ser. Há pessoas que precisam conhecer essas coisas, que vão acender uma faísca nelas, que acabarão reconhecendo a verdade. Talvez seja útil descobrir um caminho para se tornar aquilo que querem e que precisam se tornar. Essas pessoas são importantes, pois com o tempo terão um número suficiente de adeptos do seu lado. Lembre-se, havia um punhado de pessoas apenas que acreditava na mensagem de Jesus. Agora veja como está o mundo. A maior parte dele professa, ao menos externamente, o cristianismo. A verdade foi reprimida durante muitos séculos, mas é hora de vir à tona. Eu iria entrar muitas vezes no fascinante reino espiritual. Esta é a área que os humanos mais temem, aquela que sugere a eterna questão: para onde irei quando morrer? Todos se perguntam o que vai acontecer com eles, se sofrerão um esquecimento total ou verão a continuação da personalidade. Até os mais religiosos têm suas incertezas. Não tenho todas as respostas, mas creio que posso ajudar através das informações que tenho recebido em minha pesquisa sobre regressão. Pessoalmente, considero absolutamente repulsiva a ideia de ficar enterrado até o dia da ressurreição ou o dia do juízo final. Além disso, a ideia de ficar flutuando por aí sentado numa nuvem e tocando harpa eternamente não é a minha visão de céu. Creio que iria ficar entediada rapidamente. Talvez esse conceito das escolas seja atraente por causa de minha curiosidade insaciável e minha procura constante pelo conhecimento. Seja qual for o caso, creio que isto nos proporciona a melhor descrição e talvez, as respostas para algumas das questões mais marcantes que afligem a todos. Muitas vezes, ao regredir pacientes diferentes, não estavam envolvidos com uma vida física. Suas respostas revelavam que eles estavam em níveis intermediários, em diversos níveis ou planos espirituais e em lugares diferentes. O mais comum deles era a escola. Pedi que a descrevesse. É a escola do conhecimento. Veja o salão. Ele tem colunas altas, é tudo branco, é uma luz real, como vou explicá-lo. A luz vem de dentro e de fora, vem de tudo, simplesmente brilha. Quer dizer que é como a luz do sol? Não é tão intensa, é mais duradoura. É muito pacífica, repousante, muito calma. É um lugar muito bonito para se estar. Onde fica essa escola de conhecimento? Fica simplesmente aqui. Ela está numa vibração diferente daquela na existência conhecida como Terra. Fica em outro plano de existência. Ela não tem conexão com a Terra? Ficamos sabendo daquilo que fizemos, e deste modo há uma conexão com a Terra, mas nada além disso. Você disse que se parece com um grande salão. Todas as aulas são dadas no salão? Não. Há salas de aula fora dali. É uma espécie de corredor principal, creio. Dá para ver tudo o que você deseja ver aí.
Basta visualizar e isso acontece. Você pode tornar as coisas tão boas ou ruins quanto desejar. Se você está lidando com a consciência pesada e deseja sofrer, pode fazer isso acontecer com você. Você pode deixar o ambiente com a aparência que quiser ou do modo como o visualizou. Em alguns planos, inclusive no plano em que estou agora, é como estar num plano superior da Terra e por isso a topografia é similar, mas com um nível de energia mais fino. Quer dizer, há colinas, montanhas, vales, mas talvez sua posição não seja exatamente igual à dos relevos aqui da Terra. Há plantas e coisas assim, mas as cores são mais intensas e puras. Também podemos ter edifícios ali, mas geralmente suas elaborações energéticas são influenciadas de modo a projetar certa imagem. As outras pessoas que estivessem lá veriam as mesmas coisas que você está vendo? Sim. As montanhas e florestas são características gerais desse plano e todos as veem. É a Terra, mas num nível energético diferente. E estando num nível energético diferente, as leis que governam a energia são diferentes. O solo é sólido e as colinas são sólidas, e as árvores e os animais existem de fato, estão realmente lá. É como o plano da encarnação para o qual irei voltar, mas, como as leis da energia são diferentes, outras coisas podem ser feitas com construtos artificiais. Todos precisam manifestá-lo ou ele está lá o tempo todo? Está lá o tempo todo. É apenas uma questão de percepção pessoal, querer ou não vê-lo. Quer dizer que há pessoas que podem chegar lá e não ver as mesmas coisas que você vê? Não. Estou falando de pessoas do plano da encarnação. Elas não as perceberiam porque estão percebendo coisas no nível ou plano inferior. Esse lugar seria equivalente àquilo que algumas pessoas chamam de céu? Não. Provavelmente seria aquilo a que se referem como paraíso. Estou fazendo a distinção entre céu e paraíso porque paraíso significa uma terra aperfeiçoada. Às vezes é terreno, mas sem a destruição e a decadência que existe no plano da encarnação. E o céu se refere aos planos superiores da existência, que o espírito conhece instintivamente, embora não consiga transmitir uma ideia clara dele com o vocabulário inadequado e os conceitos disponíveis no plano da encarnação. O céu se refere aos planos superiores, onde tudo é energia, e o paraíso se refere aos assim chamados planos inferiores, que ainda são similares à Terra porque você está num plano superior ao da Terra. Então, sempre que alguém disser que vai para o céu, está indo para um plano superior no qual não há imagens, digamos, é tudo energia, ou há cenas ao redor. Bem, é principalmente energia e manipulação de energia, mas quando as pessoas falam de morrer e ir para o céu, o que fazem, na verdade, é ir para o paraíso, pois tudo precisa ser feito em ordem, e as coisas precisam ser percebidas e compreendidas em ordem. Você precisa estar preparado para níveis superiores a fim de poder assimilá-los de forma mais adequada. Mas na área conhecida como céu, seria tudo vazio e haveria cenas, prédios e outras coisas? Não, nada de prédios. Sua percepção é diferente e você pode ver as energias. Seria como exibições fantásticas da aurora boreal. Você mesma seria energia e poderia manipular as energias para realizar diversas coisas e fazer coisas diferentes acontecerem. Quando você está nos planos superiores, que chamamos de céu, consegue olhar para os planos inferiores com muita facilidade. Pode ver os planos físicos e o que está acontecendo neles. Não há problema algum em ver as coisas, é apenas uma questão do nível para o qual você está olhando e o que vai encontrar, mas não haveria arredores, pois não há horizontes. Mas você disse que as pessoas não vão diretamente para lá. Isso é verdade. Geralmente, quando a pessoa morre, passa por um período de transição, no qual consegue se ajustar ao fato de que não está mais no plano da encarnação. Quando se ajusta a esse fato, tem a liberdade de se mover entre os planos, aos quais tem acesso, segundo o avanço de seu espírito. Há mais alguém com você na escola? Há cerca de 50 pessoas, só na minha sala. Há outras aqui, mas não temos muito contato com elas. Estão trabalhando noutros problemas. Elas recebem lições diferentes que precisam aprender e têm de lidar com essas lições no seu íntimo. Só levo em conta que estou aguardando. Sei que vou voltar aqui, aprendo e posso olhar e avaliar as coisas que aconteceram enquanto estava na Terra, pois não estou limitado pelas influências da matéria. Quando você estuda, faz isso sozinho ou alguém o ajuda? Não, eu recebo ajuda caso necessite. Se pesquiso, pergunto ou questiono, todas as coisas vêm, e é isso. Quem está ensinando você? Os mestres. Cada sala tem vários. Eles nos ensinam como estudarmos a nós mesmos. Qual a aparência das pessoas? Digo, elas usam roupas? Aqui elas usam roupas, mas nem sempre. Basicamente, a aparência com que nos vemos é o ectoplasma em suas diversas formas. Às vezes você vê alguém com a forma de um corpo e ela parece estar usando algum traje, mas este é branco e parece transparente. Outras vezes, se quiserem que a roupa pareça mais sólida, a pessoa o faz.
Seja qual for o tipo de roupa que a pessoa quiser projetar para seu uso, ela o fará como parte do tipo de imagem que deseja projetar naquele momento específico. Então todos são diferentes. Isso. E mesmo uma pessoa específica não vai ficar necessariamente igual de um momento para o outro. Tudo depende do que ela quer fazer. Mas nesse momento, nesse lugar, todos estão com roupas. O que você está estudando na escola? Estou estudando experiências e efeitos da vida. Estudo muito a fundo para aprender e para conhecer. Reúno fragmentos de minhas experiências e compilo-as para compreender o sentido da minha existência. Pergunto-me: como essas coisas me afetaram? Como lidei com elas? Aqui é muito pacífico e silencioso, e por isso tenho muito tempo para mim mesmo, solitariamente. Penso nessas coisas e trabalho com elas. Às vezes retorno a algumas experiências e tento compreendê-las. Sabe, na vida eu distorci meus julgamentos conforme necessário, por qualquer motivo, geralmente para justificar minhas ações. Aqui posso analisá-las e assim volto à situação para obter uma perspectiva mais verídica daquilo que aconteceu de fato. Tento compreender por que agi e reagi de certo modo para não repetir erros do passado. Reunimos muitos conhecimentos sobre lições a se aprender, karma com que temos que lidar. Aprendemos muito sobre o modo de lidar com a natureza humana e os problemas que tive de enfrentar. Além desses, os problemas que irei enfrentar e as decisões que terei de tomar. É com tudo isso que vou aprender a crescer e a expandir. Você vai se defrontar com esses problemas enquanto está aí? Não, na próxima vez que nascer. Estou me preparando para tornar a descer. Eles lhes disseram que tipo de problemas você terá que enfrentar? Um pouco, mas não muito. Vamos estudar o que eu deveria decidir e conversar sobre os trabalhos que quero ter e os problemas que terei que lidar. Você está tentando descobrir com quais você quer lidar ou alguns que você terá que lidar? Alguns com que terei de lidar. Agora, porém, é uma situação de aprendizado. Você acha que terá de enfrentar muitos problemas da próxima vez? Depende do que você chama de problemas. Muitos são apenas decisões sobre como vou me comportar e me relacionar com outras pessoas. Quando você passa por alguma coisa na Terra, seja boa ou ruim, o importante é a sua atitude, o modo como você aceita o fato, como lida com as derrotas, como lida com as suas vitórias, como lida com as situações e com os problemas, como aceita os fracassos, comporta-se com elegância. Entende essas situações de vida? Todas elas são a soma total de quem e do que você é. E tem uma muito importante: enganar-se a si próprio. As pessoas não conseguem ser honestas, não conseguem lidar com as coisas, criam desculpas para explicar por que fizeram alguma coisa, justificando-a e distorcendo-a até perderem de vista a verdade. Há alguma lição específica que você considera difícil? Tenho de aprender a me manifestar mais. Tenho de aprender a ser mais exigente e não deixar as pessoas me manipularem tanto. Parte do meu problema é que tenho estado aí há muito tempo. Estou sempre alerta ao fato de que não é um problema. Eu flutuo de uma situação para outra. Tenho deixado as pessoas me manipularem porque para mim não faz muita diferença. Assim preciso ser mais incisivo, aprender a tomar decisões. Não gosto muito disso. Você atrai essas situações para poder lidar com elas ou planeja tudo com antecedência? Criamos muitas dessas situações. Aquilo que estiver na sua mente pode acontecer às vezes. Seu espírito sabe o que você precisa aprender e cria situações sem que você perceba o que está acontecendo, mas tudo acontece por algum motivo. Quando estiver na Terra, não vou saber, mas vou decidir. Só vou pensar que as coisas estão acontecendo por acaso, mas todas terão sido pensadas e planejadas com algum propósito. Alguém ajuda você a fazer esses planos? Sim, às vezes eu deixo algumas pessoas daqui me ajudarem. Tenho uma mulher que me ajudou muito, ela cuida de mim, às vezes mesmo quando estou vivo, tenho uma impressão mais clara de sua existência, quando, por exemplo, estou deixando de ser criança. Às vezes, quando estou muito envolvido com tudo, não sinto tanto sua presença. Aqui, às vezes, ela me mostra como certas ações vão me afetar na vida. Ela projeta alguma coisa, como se fosse um cinema na parede. E diz coisas como: isto é o que vai acontecer caso você faça isso, e este é o problema que você terá. Sabe, ela mostra pontos dos quais eu não estava ciente. Na vida tive dificuldade, porque sabia que alguma coisa estava errada, mas não via o que era. Às vezes ela torna compreensível as coisas que eu preciso saber. Você sabe quanto tempo vai ter de ficar aí? Não muito. Sei que preciso ir em frente. Quero aprender tudo o que puder. Tenho que dar o máximo de continuidade ao meu aprendizado. Às vezes acho que tenho aprendido bem, mas há sempre algumas coisas que aparecem que nunca pensei antes. Acho que a gente nunca aprende tudo, mas vamos aperfeiçoando, tentando. É como colocar alguma coisa numa fornalha para refiná-la. Você gosta da experiência da Terra? Bem, embora eu pense que não tenha mais nada para aprender, toda vez aprendo mais alguma coisa. Tenho a tendência a ser um pouco rebelde.
Sei que ainda não superei isto, embora eu goste de pensar que superei. Existe a obrigação de voltar à Terra para habitar novamente um corpo ou você pode escolher? Não existe o tem de. Se for apropriado, sim. Então será o melhor a se fazer. No entanto, não existe regra que diga que precisamos encarnar, pois quem dirá que ninguém pode escolher não reencarnar para sempre? Isso cabe à força vital envolvida. Posso ficar aqui e aprender ou posso voltar. Provavelmente vou voltar. Olho para a paz e penso que estou pronto para os desafios. Você decide quando deve voltar? Quando encontrar alguém que deve se ajustar à minha necessidade, vou decidir. A gente se envolve com outras pessoas, formamos vínculos e emoções, estamos abertos, sentimos, temos sensações e a vida delas nos afeta. Tudo isso é planejado de antemão? Precisa ser, pois muitos querem voltar e há poucos corpos para ocupar. Você toma todas essas decisões sozinho? Não, nossas decisões são secundárias. Os professores e mestres nos ajudam nas decisões principais e nos acontecimentos mais importantes. Dá a impressão de ser algo complicado. Mas funciona. Seria complicado demais se tivéssemos de resolver sozinhos. Além disso, há o fato de que todos gostariam de tornar as coisas extremamente fáceis para si mesmos, sem ter problemas. Assim, não iríamos crescer. Você pode escolher o tipo de pessoa que será? Você tem certas características, você é a soma total de tudo que já foi e já fez. Você é uma pessoa, você pode receber algumas influências de pessoas que o cercam durante a infância, mas isso seria apenas um elemento adicional. Isso não muda a pessoa. Você é quem você é. O que você fez, o que você disse, o que você pensou, como você viveu e lidou com cada situação. Você é a soma total de todas essas coisas. E o livre-arbítrio? Parte disso é: cada alma tem uma personalidade. Por causa disso, temos livre-arbítrio no fato de que sabemos como cada pessoa vai decidir numa dada situação, pois ela é aquela pessoa. Com base naquilo que ela fez em suas outras vidas, a personalidade é bem previsível. Ela pode impedir que certas coisas aconteçam mudando o seu caráter ou indo contra ele, mas é incomum ver mudanças tão drásticas nas pessoas. Pensei que você estivesse dizendo que essas coisas eram determinadas, que tinham de ser assim, o assado, que você não tinha nada a dizer sobre elas. Você não aprenderia nada se não tomasse suas próprias decisões. Você precisa lidar com seus erros. Então, nossa teoria da predestinação está correta? Até o ponto em que a predestinação que você vê é a sua própria e não algo determinado por um Deus no céu que diz: você deverá fazer isto e você deverá fazer aquilo. E você deverão fazer outras coisas. A predestinação que talvez você veja em seu futuro é inteiramente sua, porque você mesma, escolheu o caminho a seguir. Pode ser relevante dizer que o você de que estou falando tem uma abrangência muito maior do que aquela a que você mesma tem acesso. Há, em cada um de nós, uma parte muito maior do que aquela de que temos consciência. Cada um de nós é a ponta de nosso próprio iceberg. E é este iceberg que escolhe nosso destino. É por isso que é tão fácil atribuir essas experiências que você poderia chamar de desagradáveis a algum Deus, alguma divindade invisível nas nuvens. Alguém que diz: você deve rastejar, lamentar-se e ranger seus dentes, enquanto seu vizinho viverá no esplendor uma vida de luxos. Não é assim. Cada um de nós está apenas falando a partir de uma perspectiva pessoal e bem limitada. Então nem todas as coisas são predestinadas. Só até certo ponto. São predestinadas, como disse, pelo fato de você conhecer a personalidade e saber que, em última análise, a pessoa vai tomar aquela decisão. Basicamente, a personalidade continua a mesma, ela só muda quando crescemos. Então você tem uma ideia do tipo de situação em que elas vão funcionar. Algumas pessoas dizem que não temos escolha sobre as coisas. É um modo de dizer: como não tenho opções, por que devo me preocupar com o que está acontecendo? Vai acontecer de qualquer jeito? Assim a pessoa se mantém bem preguiçosa e sem querer crescer. Então parece que as pessoas têm muito a dizer. Você acha que as pessoas que vai conhecer, as pessoas com quem irá se associar, já estão planejadas? Até certo ponto, pois temos uma espécie de vínculo prévio com a maioria. Você terá coisas a resolver com dois indivíduos, talvez mais. Às vezes você pode voltar num trio, às vezes pode voltar como parte de um grupo, com as coisas que precisa trabalhar com essas pessoas. Às vezes você nasce nesse grupo, o que facilita tudo. Isso também explica por que alguns pais e filhos não conseguem se tolerar. Eles se odiavam anteriormente. Resolveram que queriam tentar pelo menos trabalhar o problema, mas não conseguiram lidar bem com ele. Mas depois que entramos num corpo físico, não nos lembramos dessas coisas? Até certo ponto, isso é verdade, mas há sempre maneiras de sondar a consciência, só que leva tempo e estudos.
Muitas pessoas me perguntaram por que nós não lembramos de nossas vidas passadas. Elas acham que ajudaria muito se conhecêssemos essas conexões kármicas. Não ajudaria. Tornaria as coisas muito complicadas. Você consegue imaginar como seria difícil funcionar no mundo cotidiano se as lembranças de incontáveis vidas passadas bombardeassem-nos constantemente? Nunca seríamos capazes de nos concentrar nas lições que temos que aprender durante esta vida atual. Às vezes, na infância, lembramos-nos de algumas conexões passadas porque elas ainda estão próximas. Mas depois as lembranças que você acumulará nos próximos anos vão soterrar essas lembranças e você as esquecerá, embora ainda estejam no seu subconsciente. Por conta disso, quando você tem a sensação de que deve fazer certa coisa e não outra, e segue aquela sensação, geralmente é seu subconsciente lembrando-lhe sutilmente de certo aspecto do karma. Alguma coisa que você não fez corretamente antes. Sim, é por isso que no karma geral vocês tiveram a permissão para desenvolver essa técnica de hipnose e outras técnicas médicas como maneira de descobrir parte desse karma passado, para que as pessoas envolvidas com isso possam progredir mais depressa. São alguns pequenos atalhos, mas é isso que muita gente pensa, que deveriam poder se lembrar sozinhas dessas coisas. Penso que isso iria ajudá-las a resolver seus problemas. Estão esperando demais delas mesmas. Normalmente não é isso que acontece. Aparentemente ficaria mais fácil se nos lembrássemos dos problemas que tivemos com as pessoas. Ela insiste, né? E esse realmente é um grande questionamento contemporâneo dos estudos mais avançados espiritistas, né? Como estamos num exílio e a falta de memória ela é interpretada como uma dificuldade para o aprendizado de quem já está num certo nível de aceitação, né, dessas realidades espirituais, tenta realmente se reformular eticamente. E nem todos têm acesso, a maioria não tem acesso, né, a essa memória, seja porque não busca ou porque não conhece pessoas ligadas que têm essa capacidade de resgatar registros acásticos, vidas passadas que sejam pertinentes para o aprendizado atual, ou desprendimentos em projeção astral, mediunidade, né? Mas ele acaba sugando todas essas potencialidades. É isso que parece aos grandes estudiosos de hoje do Espiritismo, que excedem muito, né, a análise astral, a análise dessas escolas astralinas, e para simplesmente reencarnar e resolver karmas. Mas ela responde aqui sobre a memória. Nesse caso também seria mais difícil, pois você estaria trazendo preconceitos do passado para o presente juntamente com a recordação. É isso que estamos tentando impedir. Em alguns casos pode ser útil. Algumas pessoas conseguem lidar com isso um pouco melhor do que outras. Mas na maioria dos casos não vai funcionar. Se você ainda está com raiva de alguém por causa do que aconteceu no passado, você só estará trazendo a raiva para o presente, sem muita lógica nisso. Assim, isso nem sempre vai ajudar. Parece que existe uma fé quase cega no sistema, né? Como houvesse uma intervenção, uma construção divina nesse sistema aqui. Mas a verdade que os estudiosos pregam ou perceberam é que, como se trata de um sistema prisional, ele é artificial, ele é cultural e ele é imperfeito. Ele pode ser mais perfeito que o planeta Terra, mas ele tem problemas enquanto sistema de exílio, né, que não é natural, na verdade. Não é natural que um ser divino, por suposto, seja obrigado a esquecer seu passado para evoluir. Né? Se discute até que ponto o sistema tem funcionado. O exílio não está simplesmente protelando uma possível evolução de alguns que, entregues à verdade, poderiam ter um vislumbre de novos caminhos.
Mas é polêmico, né? Isso tudo está em um nível mais avançado de espiritismo. Como estamos trabalhando com conceitos preliminares, né? Mais na base kardecista, seria isso. Então, para não resgatar ódios, desavenças, né? A grande maioria do planeta Terra encarnada ainda tem muito problema assim, básico para resolver, né? Dentro de si. Se conhece muito pouco, se questiona muito pouco, se corrige muito pouco. Há um egocentrismo muito arraigado, muito solidificado, muito difícil de mudar, né? Infelizmente estão todos jogados no mesmo exílio. Então, esses níveis evolutivos diversos aí talvez criem muitos problemas para quem está um pouquinho melhor na escola. Às vezes acaba sendo dragado pelo sistema. É isso que se questiona. Sem querer se fazer de vítima, mas, né, se você está num oceano nadando, dificilmente você vai sobreviver sem nadar. Né? Mas as pessoas dizem, se eu pudesse lembrar o que aconteceu antes com essas pessoas, poderia entender o problema e lidar melhor com ele. E o espírito responde, isso nem sempre é verdade. Se as pessoas fossem maduras o suficiente para lidar com suas queixas agora, eu diria que provavelmente eram maduras o suficiente para lidar com elas na relação anterior. Mas se estão tendo problemas para lidar hoje com elas, como se estivessem aceitando-as, não poderiam aceitar o problema anterior para fazer isso. Então você acha que é melhor que algumas pessoas não se lembrem? Sim, de modo geral. Toda regra tem exceções. Algumas pessoas não têm sequer a personalidade avançada o suficiente para compreender essas coisas. Isso é verdade. Você sabe o que é o karma? Uma definição geral de karma é lei universal do equilíbrio, causa e efeito, segundo o qual tudo o que acontece, tanto de bom quanto de ruim, precisa ser pago ou balanceado. E ela responde assim: creio que a palavra em si, cada pessoa adiciona seu próprio significado. Na verdade é difícil dizer, mas de modo geral significa volta. Como exemplo, você sabe que se matar terá de lidar com isso depois. Digamos, por exemplo, que você matou por dinheiro. Então você deverá se defrontar novamente com a mesma pessoa até poder superar isso. Às vezes as situações se revertem e você pode ser morta por dinheiro. Ah, uma reviravolta completa. Sim, ou você pode ter de abandonar uma vida muito prazerosa, na qual as coisas são boas e agradáveis. Você a interrompe cedo, portanto você experimenta a perda de alguma coisa. Tudo volta. Essa questão de karma direto, de fato, ainda é interpretada de modo muito equivocado, né? Porque isso depende da evolução. Quando se fala em arrependimento, é isso, é você trabalhar essas questões. A partir do momento que você muda, você dissolve o karma. Mas é preciso realmente ter mudado, né? E para isso, às vezes, é necessário o teste. A possibilidade de errar e a recusa do erro. Né? Até depois, o teste nem vai mais aparecer porque você já mudou, né? A própria Matrix, o sistema computacional, reconhece isso. É assim que funciona. Também ouvi dizer que há outras maneiras de compensar um erro. Não precisa ser uma vida por outra vida. Não. Aqui é importante. Digamos que você cometeu uma grande injustiça com alguém. Você fez alguma coisa errada para essa pessoa. Então talvez você tenha de voltar na próxima vida e servi-la. Talvez tenha de cuidar dela, servi-la, ser sua protetora para compensar um erro cometido antes. Ou seja, compensar com amor, né? Você propiciar algo de bom para essa pessoa que compense o mal que você fez. Assim, às vezes pode ser a dedicação de uma vida inteira, abrir mão de si mesmo em nome dessa pessoa. Geralmente a gente erra por egoísmo, né? Sempre há uma ignorância no radical, né? Até a ignorância dessas questões não dá para colocar como punitivas, mas kármicas, né? Mas enfim, se você sempre interessante tentar trabalhar isso, né? Aquilo que fazemos sempre é justificado de algum modo. E você, é uma alma jovem ou uma alma antiga? Em outras palavras, tem estado há tempos por aí ou há pouco tempo?
E ela responde: todas as almas têm estado por aí no mesmo grau. Algumas preferiram, por motivos pessoais, encarnar na matéria mais frequentemente do que outras. É daí que vem a expressão alma jovem ou velha. Algumas são jovens em termos de experiências na Terra. Descobri que gosto de fazer o que posso para ajudar, não só a mim mesmo, como os outros, de forma tangível. Assim tenho tido a tendência a ficar voltando. Então, a alma jovem seria aquela que não tem tido muitas experiências na Terra. Sim. Ou então apenas experiências em outros lugares, pois a Terra não é o único reino da consciência. Você diz que ia às escolas, estava aprendendo lições lá. Se você consegue aprender lições enquanto está no mundo espiritual, por que a encarnação, de forma física, é necessária? Ela é muito necessária, porque é como ler um livro. Depois que você lê um livro, o conhecimento está em você, mas não foi utilizado. E se você não usa esse conhecimento, ele não tem valor. Você não pode mudar a si mesma, nem ter uma razão para mudar. É mais forte, é mais pessoal quando você passa pelos problemas, convive com eles. Isso não é sentido intensamente quando você apenas lê alguma coisa. Você pode aprender tudo sobre como fazer alguma coisa lendo o livro, mas, a menos que ponha a mão na massa, ele não vai lhe proporcionar nada. É como os especialistas em segurança pública, alguns que têm dado entrevistas, né? Que, embora tenham lido muito a respeito, nunca pisaram numa favela que precisa de uma operação policial, não compreendem a realidade daquela população, não vivenciaram isso. É diferente. Todo ser humano sabe a diferença da experiência por conhecimento teórico. E o ideal é que haja os dois também. Porque o excesso de pragmatismo, de empirismo também, às vezes, nos torna muito próximos do problema, sem capacidade de elaborar alternativas, né? Mas a prática é sempre muito mais eficaz, né, para o aprendizado do que teoria. Isso é óbvio. Por isso que é interessante que o jovem comece a trabalhar cedo, né? Ele vai desenvolvendo habilidades já no mercado de trabalho, tolerância, autoindulgência, indulgência também com o trabalho dos outros, com chefes às vezes mais rigorosos, vai, enfim, tendo experiências importantes para o amadurecimento da pessoa, né? E é por isso que também dá tanto problema no âmbito político. Você vê indivíduos às vezes que caem de paraquedas nos cargos, nunca tiveram experiência ou muito pouca, ganham de presente, né? Certas classes de elite, de famílias abastadas, né? Que convivem entre si no âmbito político, no métier político e econômico alto, né? Dizem que é difícil vivenciar na Terra num corpo material, que essa é uma maneira difícil de aprender as lições. Você concorda? Ela responde: é uma maneira difícil de aprender suas lições, mas estas serão mais duradouras. Quando você consegue aprender uma lição enfrentando todos os problemas diários, ela vai permanecer com você. Creio que podemos fazer uma analogia comparando isso a um curso universitário de química. Você pode aprender a realizar muitos experimentos lendo um livro, mas enquanto não tiver misturado as substâncias, seguindo as instruções e visto pessoalmente os resultados, os experimentos serão apenas palavras num livro. Com a prática, você compreende melhor o procedimento e os resultados. Muitos que têm títulos universitários possuem apenas o conhecimento dos livros, só o que nós estávamos dizendo, né? Algo que não conseguem aplicar às suas próprias vidas. Muita gente. Muita gente é assim. É aqui que entra a experiência das mãos na massa. Esse exemplo também pode ser aplicado à mecânica e ocupações similares, nas quais se defronta um aprendizado livresco versus o manuseio dos materiais propriamente ditos. Por isso os melhores professores são sempre aqueles que atuam na área, né? No mercado de trabalho. Não são apenas professores, né? Esses são aqueles que conseguem concatenar, né? Ligar os pontos da teoria com a prática. Até para ensinar de forma mais proveitosa a parte teórica. Tendo em vista os limites, né? Daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito, os caminhos mais rápidos, mais eficazes. Você tem ideia de quantas vidas já viveu? Não tem ideia. Umas 100 talvez, ou mais, perdi a conta.
É difícil acompanhar isso? Após as primeiras 50 aproximadamente, sim. Daí a Dolores comenta assim: eu tinha noção disso, pois trabalhei com uma mulher durante um ano e vimos apenas 26 vidas. Depois de um tempo, elas começaram a se misturar. E comecei a ter dificuldade de distinguir uma da outra. Percebi como uma influenciou a outra e que eram componentes integrados à personalidade total, como peças de um quebra-cabeça. Alguém mantém esse registro em algum lugar? Sim, mas ele não é importante. O que importa é a experiência. Você já ouviu falar em algo chamado de registro akáshico? Sim, os registros da vida. Há entidades que são guardiãs dos registros e podem lê-los. Algumas pessoas que estudaram e praticaram durante anos têm acesso limitado a eles, mas são poucas pessoas. E nenhuma das que conheço e que está encarnada tem acesso total a esses registros. Outro espírito disse que esses registros são muito mais acessíveis. Você já ouviu falar nos registros akáshicos? Ela hesitou. Talvez você os conheça por outro nome. Você acha que tem algum lugar onde há um registro de todas as vezes que você já viveu antes? Ah, sim. Claro que se tivesse de dar-lhe um nome, seria o livro da vida, um registro daquilo que você fez. Está aqui num suporte, ele é bem grande. É tecnologia, né? A gente tem essa mania de divinizar tudo, até por influência católica, né, de religiões tradicionais, mas o que eles lidam lá é efetivamente com tecnologia. Tecnologia mais avançada que a nossa, mas tecnologia. Bem, todos podem consultá-lo. Folheamos as páginas e se eu estou procurando alguma coisa, ele reflete aquilo que procuro. Se outra pessoa for lê-lo, o livro refletirá aquilo que ela está buscando. É como um livro mágico. Estava pensando como os registros de todas as pessoas poderiam caber num único livro. Teria de ser um livro bem grande. Aquilo que você quer encontrar, aquilo que você está procurando, simplesmente está lá. Não é um livro, né? Obviamente não é um livro. É alguma forma de registro de memória. De grande capacidade, talvez capacidade infinita, na verdade, né? Alguns espíritos, alguns relatos, há relatos de que, na verdade, todos os registros de todos os seres do universo existem. E de acordo com a tecnologia, a evolução de cada civilização, você vai podendo acessar isso. Essas bibliotecas de história, tudo isso. Outra entidade tentou explicar os registros akáshicos no nível mais pessoal. Fiel a seu sistema de crenças, há os registros akáshicos que podem ser acessados a fim de se extrair informações pessoais que você pode estar procurando. Que é uma parte importante. Existe a teoria de que toda a vida de uma pessoa é registrada como uma energia. Você usa a analogia de uma fita gravata, mas há a ideia de que todas as coisas, até pensamentos, ações, tudo mais produz energia e que essa energia permanece intacta. Essa é uma das formas de viajar no tempo, né? De comprovação teórica de que é possível. Porque a conformação atômica ela fica registrada da movimentação. Essa seria uma boa analogia ao cofre de aluguel. Isso está correto. Se necessário, também é possível apagar alguma coisa. Talvez remover dos registros um segmento específico de uma experiência que não teria propósito útil, como os fornos de Auschwitz, a experiência de queimarem os judeus. Podemos fazer isso conscientemente se estivermos determinados? Isso não lhe cabe dizer, porque você é apenas uma parte muito pequena de seu eu total. Fractal de alma. Aqui é preciso ter noção desse conceito. Somos fractais de alma, ligados a um eu superior, o eu mental, o mental soma, né? É o seu eu total que, em conjunto com os guardiões da informação, que toma essa medida. Ela não é tomada num nível consciente, você não tem acesso à informação que levaria a determinar se um segmento específico de sua experiência deve ser apagado. Essa decisão envolve os guardiões dos registros, em conjunto com as formas ou níveis mais elevados de sua percepção. Isso prova o exílio, dizem muitos especialistas, né, no espiritismo, gente que estuda a fundo isso. A existência do mental soma, né, criogenado e o envio de fractais para mundos inferiores. Não haveria outra razão para enviar fractais para mundos inferiores se o ser conseguisse conviver na sua própria sociedade mais avançada, não é mesmo? Então houve problemas, houve rebeldes. Então eu preciso fazer um reaprendizado. E a proposta do exílio
é essa escola educativa de esquecimento, enfim. Você mencionou a eliminação de eventos como os fornos de Auschwitz. Eles seriam apagados por causa de sua negatividade? Diríamos isso para os indivíduos que passaram pela experiência dos fornos, pois na maior parte essa experiência não foi planejada, para sua proteção kármica, ou seja, para que isso não lhes cause problemas em vidas subsequentes. A experiência pode ser eliminada. Assim, seus subconscientes não teriam acesso à tragédia da ocorrência, que realmente poderia lhes causar problemas em vidas futuras. Isso faz parte do processo que ocorre quando elas vão para o lugar de descanso? Correto, é um processo de cura, no qual essas experiências traumáticas são anuladas pelas energias de cura. Seus registros kármicos refletiriam a punição apropriada para as atrocidades cometidas, para aqueles que cometeram os crimes, né? Quando as atrocidades são registradas, também se aplica a penitência apropriada, para usar uma terminologia religiosa. Ficariam evidentes em retrospectiva. Assim, durante a leitura, para a encarnação seguinte, avaliando aquilo que precisa ser sanado, seria apresentada a experiência de cura. Tudo é repassado antes de nascermos? Talvez seja uma questão individual. Algumas pessoas revejam o incidente completo, entretanto, outras podem ver apenas um resumo. Depende de cada indivíduo, das metas específicas planejadas para a próxima vida. Não há uma regra geral para todas as possibilidades. Você precisa estudar todas as vidas que já viveu ou lida apenas com as mais próximas? Você lida com aquelas que não são necessariamente as mais próximas, mas as que estão distantes o suficiente do presente para se trabalhar com um karma específico. Quando a pessoa morre, talvez seus próximos pensamentos não lidem exclusivamente como parte do karma incorrido na vida anterior, mas com o karma das vidas seguintes e anteriores a ela, se você acha que é capaz de ficar frente a frente com aquilo que fez. Quer dizer que não existe um índice, digamos, sobre todas as vidas que você viveu para sua revisão. Ao mesmo tempo, não. Os registros estão lá. Seria karma demais para se lidar de uma vez só. Então você não repassa tudo e diz, agora eu preciso fazer isso e aquilo para corrigir o karma das vidas mais antigas. Se elas forem tão antigas, provavelmente os problemas já terão sido resolvidos. Você se lembra da primeira vida? Se as lições foram aprendidas, tenho a tendência a me esquecer delas. Sempre achei que a primeira vez que você faz alguma coisa é a mais lembrada. Isso nem sempre é verdade. Há regras ou normas sobre o número de vidas que precisamos viver? Alguns podem completar seu karma numa só vida, caso vivam de maneira muito exemplar, e aí acabou. Outros precisam continuar por muitas e muitas vidas para resolver coisas que causaram a si mesmas e para aprender aquilo que precisam aprender. Há alguns que são muito inexperientes, talvez por resolverem começar a encarnar na Terra recentemente. Outros têm estado por aí desde o começo, lidando com aquilo que precisam fazer. Outros que podem ter começado junto com os demais, mas tiveram longos períodos de repouso entre vidas ou aprenderam por outros meios, talvez tendo poucas vidas. Você torna a encarnar logo em seguida? Dentro de um período de tempo muito curto, que é um tempo bem longo mesmo lá. Ouvi dizer que há muita informação a ser aprendida e reunida. Se o fato de contar tudo isso pode ajudar os outros, então isso também vai me ajudar com o karma que acumulei fazendo coisas contra os outros. Trabalhei com essa mulher por 1 ano e vimos quase 30 vidas. No entanto, sinto que mal arranhamos a superfície. Não será necessário relatar todas as minhas vidas, pois talvez algumas tenham sido de descanso e não significaram nada, exceto para esta entidade. Entretanto, há muitas vidas com muitas lições que podem ser úteis. E ela prossegue, né? A Dolores diz assim: percebi que algumas vidas são aquilo que chamam de vida simples, de descanso. Sim, nelas não se acumula karma, seja bom, seja ruim. Muitas dessas vidas não foram mentais, inteligentes, foram mais ou menos físicas, mas são importantes para a entidade e para o arredondamento do resultado final. Uma vida de descanso pode ser definida como uma existência pouco significativa, embora eu não ache que uma vida possa ser realmente insignificante. Só para registro, o Livro dos Espíritos e o resto das obras codificadas de Kardec usam o termo erraticidade. Então, esse período de vida de descanso que ela se refere aqui se chama erraticidade. Quando o espírito fica na erraticidade, ele está descansando, ele está repondo energias, ele está refletindo, sem efetivamente se inserir na cadeia reencarnatória. Mas também há vida de descanso na encarnação, embora pareça um desperdício, né, de encarnação. É que às vezes o que acontece aqui, esse é um aspecto bem interessante. Às vezes o espírito encarnado, né, nós aqui,
a gente se encontra num momento que está muito difícil de suportar. Está muito difícil o espírito não está conseguindo lidar com a situação que ele imaginou teoricamente que conseguiria, com a experiência que ele tem. Então, quando ele faz o recurso, né, do pedido de ajuda, as entidades, elas não dispensam a prova, mas elas tecem a prova, tornam mais amena, mas mais longa, né, para que em doses mais moderadas, vamos dizer assim, essas experiências provoquem o mesmo resultado, ao invés de tudo de uma vez ou de forma mais incisiva, né? Só que, como eu disse, aí o tempo se estende, né, das provas. Às vezes a pessoa realmente não enfrenta mais porque superou, né? Se ela mudou, o sistema reconhece a mudança e torna a situação não é mais amena, mas ela não vai mais ter aquela prova específica que ela precisava antes para desenvolver determinado foco de comportamento, pensamento, palavra, né? Uma das propostas do descanso, ou de permanecer no lugar de descanso, ele é destinado para alguns que têm problemas para se esquecer da personalidade que tiveram na última encarnação, né? Ou problemas que enfrentaram na última, mantendo-se identificados com aquela faceta daquela entidade. A personalidade seria uma influência forte demais sobre as vidas futuras. É disso que vamos nos esquecer no lugar de descanso. Então, esquece a personalidade daí. Tá? Isso não significa morte do espírito, porque é um fractal de alma apenas. Significa que essa vida não foi proveitosa, que ela gerou mais problema do que solução. Isso é importante. Isso prova que o sistema é falho. Não é que é falho, mas o ser não conseguiu, né, o êxito de acordo na escola. Na verdade, o ser que é falho, né? O sistema, ele existe, assim como a escola existe. Alguns têm êxito, outros não. Aí vai repetir o ano, né, e possivelmente vai sair melhor da segunda vez. É isso. Não adianta ficar remoendo aquela reprovação. Analogicamente é isso.